Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com a Denise Revolo, ela que foi aprovada no Exame de Suficiência do CFC 2024.1. Denise, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, dar essa entrevista em vídeo. Você que também já deu uma entrevista por escrito, que está disponível no nosso site. Parabéns por essa conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, se você já se formou em contabilidade. Então, eu que agradeço a oportunidade. Eu tenho 41 anos, sou de São Paulo, é a primeira vez que eu faço essa prova e vou terminar a faculdade agora no final do ano. Eu ainda Nossa, estou fazendo o curso. que legal. Eu vejo que quem faz faculdade de contabilidade, direito, parece que realmente assim a formação só vem, não vem com diploma, ela vem quando você passa no exame, seja exame de ordem, exame de suficiência. Qual foi a sua sensação na hora que você viu que você foi aprovada de primeira, como dizem, e que quando você recebeu seu diploma de graduação, já vai ter a leveza de saber que também está aprovada no exame de suficiência? Alívio, porque estava puxado, Uhum, estava bem puxado o estudo. Mas uhum. realmente, a nossa profissão, ela só é válida depois desse certificado, porque antes disso, a gente até exerce, mas como não pode assinar, a gente só recebe como auxiliar. Então, a gente não pode receber como contador, porque sempre vai precisar de um contador para assinar. Uhum. E fazendo a prova, né? Sendo adulta, a gente tem vários compromissos pessoais, profissionais. Era quanto tempo por dia que você conseguia estudar direcionado para o CFC e foi conciliando com o trabalho, com outros objetivos, projetos pessoais também? A média que eu peguei, principalmente agora no ano de 2024, foi de 3 horas e meia líquida. Uhum, Mas não era todo dia que eu conseguia fazer isso, porque eu tinha as atividades da faculdade. uhum, Então, quando eu não estava fazendo as coisas da faculdade, eu estava estudando para o CFC. Eu comecei no começo do ano passado, uhum. comecei por conta, ia vendo vídeo no YouTube, pegando por conta própria. Aí, depois de um vídeo que eu vi lá, que eu falei, olha, eu acho que esse aqui eu me identifiquei, eu acho que com ele eu tenho facilidade. Aí eu entrei no site, e aí vocês fizeram uma oferta, eu acho que na época abaixou o preço, eu falei, opa, agora eu acho que rola. E aí eu comprei, e vocês fizeram uma oferta especial, foi uma campanha da época. E aí eu comecei a estudar, acho que em abril do ano passado eu comecei a estudar com vocês. Uhum. Então, você calcula que Aí foi foi mais mais ou menos direcionado. um ano de preparação e com estratégia de abril até a prova. Isso. Uhum. Eu vejo que muita gente, né, que faz esses exames relacionados à área de formação, às vezes acha que não precisa de um estudo direcionado porque tem uma boa base na faculdade, foi um ótimo aluno na faculdade. Eu acho que até isso é um grande equívoco que causa muita reprovação. A gente sabe que esses exames não tem número de vagas, né? Você conseguiu o mínimo, você está aprovado. No seu caso, em que momento que você decidiu e por que você decidiu, além da promoção, né, que você realmente precisava de um estudo direcionado e por que também você optou por adquirir um material e não continuar ali fazendo as suas pesquisas na internet? Então, eu já conhecia a área contábil, já Hum, tinha trabalhado lá. Quando eu comecei a faculdade e eu vi o que estava sendo ensinado na faculdade, eu falei, gente, com isso aqui eu não consigo nem exercer minha profissão, que dirá fazer uma prova. E hum, aí eu comecei a dar uma olhada no que era pedido nas provas anteriores. Eu falei, gente, está muito longe o que a faculdade está ensinando com o que a prova vai exigir de mim. E eu falei, não, tenho que correr atrás. Então, o que que eu fiz? Eu peguei todas as atividades que eu tinha que fazer na faculdade, tipo atividade extracurricular, essas coisas que tem que entregar fora da matéria, fiz primeiro. Quando eu entreguei tudo, eu falei, agora eu vou me dedicar ao exame. E aí hum. foi o que eu fiz. Uhum. E por que a escolha de adquirir o material? O que que te chamou a atenção no material? Porque, como você disse, né, fazendo as suas pesquisas ali, você até encontrava, mas não tinha o risco ali de não ser nada, não ser atualizado, o tempo que você perde buscando o material também. Então, o que que te chamou a atenção do material e por que você decidiu fazer esse investimento? Na verdade, foi uma aula que o Gilmar Potassi deu, e ele começou a dar várias dicas, assim, gente, olha, mas tem que estudar mais ou menos assim, assim, assado, olha que eu digo, e teve uma hora que eu achei engraçado que ele estava dando uma aula em vídeo, e falou, o vídeo nem é tão interessante, porque vocês perdem muito tempo, o pessoal que está em alto nível já não assiste tanto vídeo, vai mais pela matéria impressa mesmo, tudo. E eu falei, olha, aqui ele está ensinando, falando umas coisas interessantes. E aí eu comecei a olhar, sei lá, a gente começa a dar uma xeretada na empresa, né?
Falei, olha, interessei. Aí foi que eu testei. E eu achei que foi muito mais fácil, porque você fica pegando picado na internet, você não pega tudo. De vocês não, já estava tudo mastigadinho, só o filé mesmo que realmente era necessário e tuxa bala. Muito Uhum. mais fácil, economizei muito mais tempo. Uhum. Eu Estratégia disponibiliza o material tanto em PDF quanto em videoaulas. É possível estudar por um ou por outro, juntar as duas coisas. No seu caso, o que que foi o seu material base? Você preferiu o material escrito ou você preferiu as videoaulas? Então, por exemplo, se eu estava na mesa do escritório ou de casa, que estava mais tranquila, PDF. Se eu ia sair para algum lugar, apostila, ia lendo. Se eu estava fazendo faxina em casa, se eu estava lavando louça, dirigindo o carro, fazendo qualquer coisa que não ia precisar de eu estar pensando no que eu estou fazendo, e eu estava me mexendo, aí eu ia para as videoaulas e passava roupa, tudo era assistindo vídeos, porque aí é aproveitando o tempo. Agora, tinha coisas que, quando a dúvida batia mesmo, que você lia na apostila, falando, tá um pouco mais difícil, aí eu tinha que sentar, falar, agora eu vou assistir esse vídeo, fazer os exercícios para ver. Na plataforma de vocês tinha a opção de, quando estava com muita dúvida, mandar a dúvida para um professor responder. Graças a Deus, eu não precisei usar muito esse serviço, mas quando eu precisei, deu certo também. Uhum. E você fazia marcações, anotações, chegou a fazer algum material personalizado? Não, meu material personalizado foi o caderno. Porque o Hum. que que eu fazia? Eu tinha na mente que eu tinha que escrever apenas o que eu precisava, o que não, o que eu achava que era mais importante, só para o cérebro associar. Mas eu raramente lia depois minhas anotações, porque eu ia para os exercícios ou tentar lembrar pela cabeça. O que que eu lembrei, principalmente a parte teórica. O que que eu aprendi naquela matéria. Mas aí, à medida que você vai fazendo exercício, 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 o negócio vai começando a fluir. Mas Hum. tem que ter a teoria primeiro, não tem jeito, é doído. Você comentou sobre fazer exercícios, né? Você tem ideia de quantas questões você fez? Chegou a fazer simulados? Para você, qual que é a importância de resolver questões da banca? O simulado eu estava fazendo uma vez por mês, eu botava no calendário, falava, hoje é dia de simulado, era um dia que, quando dava às 10 horas da manhã, eu desligava o telefone, ficava incomunicável, e até às 2 da tarde, com o cronômetro, fazendo as questões. A primeira vez eu não consegui terminar todas as questões no período, depois foi ficando mais rápido. Mas eu fazia uma vez por mês, depois era uma semana quase só tentando resolver as que eu não acertei. Uhum. Porque aí eu falo, por que que eu errei essa questão? Muitas eu falo, porque eu nem vi a matéria ainda. Mas aí eu ia puxando a matéria. E isso às vezes era o gancho para eu pegar certas coisas. E questão era todo dia, todo dia. Você começou a estudar, podemos dizer, com uma certa antecedência, mas deu tempo de ver todas as matérias ou você teve que ser estratégica em relação ao que você ia estudar? Não, teve algumas que eu falei para mim, essa eu não vou ver, não, não esquece. A estatística eu não abri, eu falei, esquece, nem vou ver. Porque se for cair, vai ser uma questão só. E muitas vezes por dedução você faz. Português também é uma matéria muito extensa, que eu falei, base eu já tenho da vida, né? Então também não vou perder meu tempo com isso. Até dei uma folheada, vi um pouquinho de aula, mas também não me dediquei. As que eu achei menos importante eu deixei mais para o final, assim, para ver mesmo a passando, bem rápido. Mas eu foquei mais mesmo contabilidade geral e pronunciamentos. Você comentou que estudava aí o tempo que tinha, mas você montou um cronograma certinho, como que você dividiu? Montei. Principalmente pensando nisso, né? Que contabilidade Eu, geral aí tem um peso maior na prova. eu tinha uma planilha em Excel, que eu chamo de diário, que eu anotava tudo que eu estudei, aonde que eu parei, quanto tempo eu gastei naquela matéria, naquele conteúdo, já colocava a matéria que eu queria ver no dia seguinte, porque aí quando abre já vai direto, não precisa ficar pensando o que que eu vou ver agora, e também é qual que eu estava mais tempo sem ver. Aí assim, dava uma revisada também nas outras. Mas todo dia era contabilidade geral, e as outras ia vindo à parte. E reta final, você é daquelas que gosta de dar uma acelerada, de diminuir o ritmo? Como que você levou a sua última semana de preparação e véspera de prova também? O último mês, eu quase enlouqueci. Eu acordava todo dia às 5 da manhã, só exercício. Vocês botaram na internet uma apostila com 200 questões da FGV, essa foi aberta ao público. Depois tinha mais 100 questões, eu fiz todas. Fiz mais também do site. Eu fazia numa média, eu acho que de umas 50 questões por dia, ou mais. E Uhum. aí eu ia dividindo um pouco entre as matérias, ia revezando. Mas
era muito puxado no final. Só o último dia que eu não estudei, que foi o sábado. Foi o único dia que eu fechei o caderno e falei, agora eu vou descansar. De resto, foi loucura. Uhum. Eu vejo muitas pessoas comentarem sobre o tempo de prova, né? Que é uma prova muito longa. Não são nem muitas questões, mas são questões que exigem conta, questões com enunciados longos, questões que tomam muito tempo, e o tempo de prova a gente pode dizer que é relativamente curto, né? O tempo foi um problema para você, ou você já estava aperfeiçoando isso durante os simulados? Eu já estava aperfeiçoando, tanto que o simulado era para isso. A primeira vez, como eu disse, a primeira vez que eu fiz o simulado não deu tempo, não consegui acabar todas. Aí da segunda em diante eu já comecei a acabar todas, e aí eu só fui melhorando o número de acertos. Uhum. Mas o tempo é bom. Quando você sabe a matéria, dá tranquilo o tempo. É só não ficar morgando, né? Mas dá. 4 horas passa muito rápido quando você está fazendo a prova. Uhum. E são quantas questões? 50. Uhum. Quantas questões qual que foi a sua nota nessa prova? Acertei 41. Uhum. Nossa, uma nota ótima. E essa, É isso, porque teve uma que vai ser anulada, que essa eu também acertei, mas pelo gabarito estava errado, então seria 42. uhum. Eu ouvi já nas entrevistas, né, que tem um comentário assim de que a prova tem questões que foram feitas para não ser feitas, porque realmente se você ficar muito tempo ali, não vai dar tempo, né, que você tem que passar, seguir, se der tempo você volta. Você teve essa estratégia de prova? Ou você foi realmente ali fazendo uma por uma? Na hora que eu comecei a fazer, eu olhei assim e falei assim: essa aqui eu tô com um pouco em dúvida, eu acho que essa aqui é mais demorada, deixa para depois. E fui fazendo tudo. Chegou uma certa altura da prova que foi dando uma ansiedade. Eu falei: ai meu Deus, será que não vai dar tempo? Porque eu comecei a pular muitas. Aí eu tive que me acalmar de novo. Falei: não, dá tempo, eu já treinei para isso, eu sei o que eu tô fazendo, relaxa. E aí eu fui fazendo, depois eu voltei nas outras e deu tranquilo. Uhum. Mas realmente eu fiz esse esquema de ir pulando e direto nas que eram mais óbvias, mais fáceis, e deixei as mais trabalhosinhas para depois. Uhum. E, Denise, eu sei que a taxa de reprovação é muito alta, né? E, como eu disse, assim como o exame de ordem, por exemplo, para quem é formado em direito, não tem número de vagas. Se você consegue o mínimo, né, você está ali habilitado, vai receber sua habilitação para exercer a profissão. O que que você acha que se deve a esse alto índice de reprovação? É a falta de estudo direcionado? É esse nervosismo na hora da prova psicológico que pode atrapalhar? É o tempo de prova? Primeiro que as provas estavam muito difíceis mesmo, estava absurdamente difícil, eu treinando bastante, realmente estava difícil. E graças a Deus essa última eu achei que foi, acho que foi a das mais fáceis desde a história das provas. Eu achei que foi uma prova mais justa, pediu coisas mais honestas para o dia a dia do contador. Não foram coisas assim muito específicas de outras áreas. Mas muita coisa que reprova é primeiro que as pessoas não estudam, não leva assim, não leva a sério o grau de dificuldade dessa prova, porque é muita coisa para estudar, muita. Às vezes, então a maioria pensa, ó, eu fiz uma enquete entre das pessoas da minha faculdade. Quem vai fazer a prova? Quem está estudando para a prova? Ninguém. Uhum. Só eu que tinha comprado um curso para poder fazer. O resto eu falei, não, estou fazendo a faculdade, eu vou fazer a prova. E, meu, se não pegar firme, não vai dar certo. Uhum. E Vai é que a pessoa também é autodidata. E é uma preparação que você precisa direcionar, né? Como que diz, a base você tem, a faculdade vai te dar isso, né? Mas a faculdade faz ali uma preparação para a prova que você vai fazer ali semestralmente, né? Para você conseguir os pontos para poder passar. É uma prova mais focada naquilo que você está estudando naquele momento. Além de ser uma banca especializada no exame de suficiência, é uma junção de tudo que você estudou e teoricamente mais focada para o dia a dia de trabalho. Diz teoricamente que você disse aí que teve ano que a banca errou um pouquinho na mão, né? Então, realmente, se não faz um estudo direcionado, é difícil. Mas mesmo com essa pontuação que você conseguiu, né, tão boa, você considera que você teve erros na sua preparação? Seja erros que você corrigiu a tempo, erros que você vê agora já com o resultado? E o que que você acredita também que foram os seus principais acertos que te levaram a essa aprovação, como dizem, de primeira? Eu acho que se no começo do ano passado eu tivesse começado a estudar do jeito que eu comecei este ano, eu teria aprendido muito mais coisas, porque eu perdi muito tempo lendo, relendo, aí porque estudar dá trabalho. Então você pegar, ler um negócio e depois puxar pela mente, o que que eu estudei? O que que eu estou lendo? Que é a leitura ativa, é chato, dá trabalho. E eu não estava muito fazendo isso, eu estava só lendo, relendo.
e escrevendo no caderno. Nossa, eu perdi muito, eu quase fiz um caderno inteiro. Depois eu vi que eu estava perdendo tempo. Se eu só lesse e pensasse no que eu li depois, no dia seguinte, e anotar só os pontos que eu achei que era mais importante no caderno, mas para ter uma base, ia muito mais rápido, para poder ir para os exercícios. Então, eu acho que eu perdi muito tempo com isso, com preguiça. E o acerto, além de reconhecer o erro? O acerto foi esforço, né? Muito esforço. É levar a sério mesmo, porque você pegar e ficar cronometrando, falar assim, eu botei avisos pelo meu escritório todo, falei assim, 4 horas de estudo, porque eu tinha que pôr na cabeça que era a meta, 4 horas de estudo. Então, eu começava a estudar, cronometrava, parava para tomar um café, cronometrava, para eu não me sabotar. Então, no dia que eu não conseguia chegar na meta, eu falava, ó, eu tenho que melhorar, não dá. Abrir mão de fim de semana, abrir mão de dormir até mais tarde. Eu escolhi acordar mais cedo do que dormir mais tarde, porque eu acho que o silêncio da manhãzinha estava melhor para estudar. Não tinha vizinho gritando, som ligado, então era mais fácil, mas era uma escolha. Acordar no frio, às 5 da manhã, ver minha família dormindo e eu lá, vou sair, vou estudar, era duro, mas eu pensava, é pouco tempo. Se eu fizer direito, vai ser por pouco tempo. E minha maior vontade era que agora eu vou fazer o TCC. E eu não queria estar com esse problema na mão de ter que fazer essa prova e ainda fazer o TCC. Eu falei, então eu quero tirar isso da frente antes de chegar ao TCC. Graças a Deus deu certo. Uhum. Foi pode-se dizer, um sacrifício que você teve durante alguns meses para um benefício que vai ser para o resto da vida, né? Que vai agregar para você profissionalmente, pessoalmente também, porque, como você disse, a remuneração muda quando você tem essa habilitação, então vai interferir na vida pessoal também. Então, é um sacrifício ali por alguns meses, como você disse, né? Se faz direito, vai ser por pouco tempo, para um benefício que vai ser para o resto da vida. Eu estava falando com meu marido, eu falei assim, eu sou muquirana, não queria gastar dinheiro com curso. Mas toda vez que eu vi uma matéria, eu falei, esse foi o melhor investimento que eu fiz. É interessante isso, né? É ter isso como investimento, é você pensar o quanto isso vai facilitar, como você disse, o tempo que você estava buscando o material, né? Você poderia posteriormente pode usar esse tempo para estudar. E quanto vale esse tempo que você perdeu buscando material, sem saber se de fato você estava estudando aquilo que realmente precisa? E eu falo que o preço do estratégia, né, é um preço justo. A gente tem ali a parte de concursos, por exemplo, né, que, digamos, é a parte que eu mais fico à frente. A gente sabe, nenhum curso é cobrado é, pensando assim, sem levar a proporção do salário que a pessoa vai receber depois de aprovado. Então, nada vai vir ali sem ter todo esse pensamento, né? Claro, tem os gastos da empresa, a remuneração do professor, porcentagem do professor, mas nada vai ser cobrado sem ter essa proporção do custo-benefício, inclusive pensando nisso também, do custo-benefício, o tempo de você sentar, e como você disse, já está tudo mais mastigadinho ali, é sentar e estudar para algo que vai te trazer benefício para o resto da vida, né? Eu falo que essas habilitações aí profissionais é igual a habilitação mesmo de carteira de motorista. Se você não fizer nada de errado na sua trajetória, é um benefício que você vai ter para o resto da vida. E, Denise, para a gente finalizar, o que que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar a preparação agora para o exame de suficiência, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a tão sonhada aprovação? Bem, eu acho que a primeira coisa é pegar um material bom. No meu caso, eu contratei vocês, então já estava tudo, já tinha uma base legal. Segundo, se vai fazer, faz direito, faz de uma vez só, não perde tempo. Vou assistir um Netflix, vou ficar aqui mais um pouquinho no celular, deixa eu dormir mais um pouquinho. Cara, tem que abrir mão dessas coisas. É só um período de tempo. O tempo da gente é muito valioso para a gente perder refazendo um negócio que você pode fazer de uma vez só. Então, se a pessoa se dedicar de verdade, dá para fazer. Cada um com as suas restrições, de acordo com a sua realidade, mas é só se dedicar, cara, dá certo. E eu acho que estudar também é que nem sair para academia. Dá preguiça de acordar cedo, dá preguiça de ir, mas depois que você faz ali aquilo que você tinha programado para o dia, dá uma sensação de alívio, uma sensação de boa, né? De assim, consegui, deu conta, por hoje é isso. E eu acho que quando dá certo, então, como você disse, eu estou tão feliz, mostra de que tudo valeu a pena, né? Então, se tivesse que fazer tudo de novo, faria tudo de novo para conseguir esse resultado. Com certeza.
com certeza. Denise, eu quero agradecer você mais uma vez e parabéns pela conquista. Muito obrigada, viu? Obrigada, Denise. Se o pessoal quiser conhecer o nosso material do CFC, ficar por dentro de todas as notícias, também conferir a entrevista do Denise por escrito, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.